Bom, estão me perguntando aqui sobre o Tantra e o Neo-Tantra. O Tantra é o que como eu já falei em outros vídeos, faz parte de uma tradição, um compêndio diferente do modismo. O Tantra não segue modismo. O Tantra, ele prescreve conhecimento e procedimentos que nós chamamos atemporais. Os atemporais servem para todo mundo a vida toda, só não serve para quem não tem interesse nem esforço. Que eu já vi pessoas dizendo até de mim que eu sou radical. Radical, para mim, é uma definição de um cara jihadista lá, do Islã radical, onde ele mata pessoas, e esse cara é radical. Eu sou ortodoxo, tem uma definição diferente. Ortodoxia é uma coisa, dogma é outra, radicalismo é outra, fundamentalismo é outra. É só estudar um pouquinho que aí você vai entender, aprender um pouquinho que você vai entender as diferenças. Quando eu falo ortodoxo, eu estou dizendo que eu sigo uma coisa sobre um preceito de uma precisão na qual eu erro menos, da qual eu não vou ficar escorregando, fazendo qualquer coisa, tentando inventar uma coisa. Não, a gente segue coisa que outras pessoas fizeram e deu certo. Até mesmo meditar, a gente tem prescrição, o que funciona, o que é melhor, por quanto tempo. Tem uma medição para isso. Hoje em dia, quando a gente fala em Tantra, a pessoa fala, olha, eu fiquei meditando no fim de semana, eu estava meditando, então, olha, eu estava ótimo. E ela acha que no fim de semana ela já fica maravilhosa, né? E isso precisa de uma vida, precisa de muito tempo. Eu estou dizendo isso pelo tempo que eu tenho. Eu tenho metade da minha vida seguindo vida espiritual. E fazendo com propriedade, fazendo com aplicação. Então, quando a gente tem um tempo, a gente entende a diferença de pessoas que não fazem nada com nada. Ficam meditando assim, igual ir num parque, passear. Vai lá, você passeia, desfruta um pouquinho, depois vai fazer outra coisa. E aí não funciona, porque você só dá um aditivo bem pequenininho para o teu corpo. E aí ele não recebe muito bem, ele tem que repetir muitas vezes. E também não adianta por um ano, não adianta por 6 meses, tem que ter muito mais tempo. Então essas medições é do Tantra. No Neo-Tantra, quando a gente fala em Neo-Tantra, Tantra e Neo-Tantra. Neo-Tantra são neo-ideias. Neo-Vedanta, Neo-Tantra. É aquilo que não faz você chegar na tradição, é aquilo que não faz você chegar no conhecimento da Índia. Todo mundo hoje tem um marketing muito forte com coisas da Índia, que adora a Índia, adora símbolos, adora as cores, adora a dança, adora a cultura, adora a arte, adora Tantra, né? Gosta da cultura, mas não adentra. Isso é que nem você paquerar uma pessoa e nunca ter compromisso com ela. Você nunca vai se comprometer, ou seja, você nunca vai ter uma experiência profunda da coisa, tá certo? Porque o profundo aqui, já que é um fim de semana, então não tem como você ir muito longe. Até porque não tem nem propriedade para isso. Precisa da propriedade. Eu estou sempre enfatizando propriedade. Estou sempre botando isso. Estou fazendo a lavagem cerebral. Só falando. Propriedade precisa de uma construção para chegar nela. Tá certo? E essa construção só vai ser possível com alguém que tem essa capacidade. Porque ele passou por isso, ele vive isso, aí ele passa para você. O Neo-Tantra, assim como o Neo-Vedanta, também é a mesma coisa. O que é isso? São aquelas ideias de livros modernos, ideias modernas. Aí tem gente que vai dizer para mim, pô, mas isso não vai funcionar? Eu me senti bem. Bom, se você se sente bem com qualquer coisa, tá tudo certo. Mas nas ideias tradicionais, preservadas, elas têm mais tempo de vida, têm séculos, têm milênios de catalogações, de coisas que foram repetidas e coisas que funcionaram. No Neo, o que tem? Ideias inventadas, de programas de fim de semana. Tem títulos assim que saem da cochinchina, de algum lugar que alguém inventa na cabeça, cintila e lança um negócio chamado de Tantra. Eu já vi tantos nomes ligados a Tantra, já vi até xamanismo tântrico, assim, sai coisa de tudo que é tipo, coisas assim que são hediondas, né? Então o Neo-Tantra é aquilo que você faz, você pode até gostar, mas ele não te leva ao conhecimento da Índia. É só isso. O Tantra, ele só tem nome de Tantra, mas ele não te leva a nada da Índia, nada. A coisa sai de lá, mas a pessoa não remonta a nada de lá. Isso é que nem essas pessoas que adotam gurus, e essa coisa geralmente é de novos gurus, né? Novas pessoas, que são pseudos gurus, que trazem a ideia, divulgam muito, porque hoje o marketing ele atinge todo mundo, né? E aí quando ele atinge todo mundo vê uma pessoa famosa e falou, opa, então ele é sério, ele é chamado autoridade, a tal da autoridade na internet. E aí quando ele atinge todo mundo, a pessoa não distingue assim, você leu alguma coisa da Índia? Você por acaso procurou saber de alguma história? Que fonte você está lendo? Se a fonte é confiável?
para saber se você está lendo algo fidedigno, porque a maioria das pessoas leem e já valida o que está lendo. Hoje não tem nem distinção de um texto, você não tem distinção nem de literatura, nem do que você está lendo, você lê e já valida que está certo. Hoje tem gente validando até textos de inteligência artificial, né, para a espiritualidade, que quando é para negócio, marketing, eu acho que isso é perfeito. Né, para você lançar um livro de modismo, de força de vontade, lá vai dar certo. Para desenvolvimento espiritual não dá. Você tem que ter a experiência de alguém que passe para você, para que você possa conseguir. No Neotantra não tem essa experiência porque ela é reinventada, uma ideia nova, adaptada, uma ideia talvez mais alegre, parece mais divertido, né? Tem que ter alguma coisa atrativo para o seu mal-estar, porque a maioria das pessoas que fazem qualquer coisa é porque elas estão sofrendo mal-estar e muitas até com depressão. Elas não tratam do seu mal-estar, vai parar em algum lugar para satisfazer o mal-estar. Né? Qualquer um que vai parar num lugar desse, ela não está 100%. Quem está 100% está fazendo coisas 100% prazerosas, 100% produtivas e 100% que leve ela a melhorar a vida dela, a mudar o cotidiano dela. Então, quando a gente pega a tradição milenar, ela é aplicada ao ser humano para o desenvolvimento dele, dos sentidos dele, da percepção dele, da empatia dele, das qualidades que um ser humano precisa ter. Aí você pega o Neo, o cara tem o quê? O cara é antipático, o cara não tem concentração. Eu digo porque eu recebo gente em casa, que diz que foi para algum lugar, que estudou, que não sei o quê. Quando ele chega aqui, ele não sabe comer, ele não sabe se comportar, não sabe falar nada com nada, os assuntos não se ligam, ele só sabe repetir a narrativa que falaram para ele do outro lado, que aquilo era espiritual, que era sagrado, sem ter fundamento em nenhum lugar, não tem pé nem cabeça o que ele está falando. Ou seja, fundamento é uma coisa, narrativa é outra. Narrativa é uma coisa que você só repete o que o outro está falando e acredita no que o outro está falando. Tá? E tem gente que fala assim, mas você também está falando. É uma narrativa. Não, eu estou falando segundo a minha história de estudos, de uma vivência que eu parei parte da minha vida para fazer e averiguar. Tá? Então, quando a gente para, é diferente de quem está só passeando. É bem diferente. Quem faz a averiguação é uma pessoa que está atrás de uma verdade, uma pessoa que está atrás de um senso diferente de uma ilusão. Tá? Então, eu sou uma das pessoas que exatamente fiz esse caminho. Ouvi alguém que nunca mentiu para mim, que sempre me deu fundamento, que sempre me deu propriedade, que sempre me ensinou exemplo, que eu chamo de guru. Essa guru minha fez exatamente isso. Tá certo? E o que eu faço hoje? A mesma coisa. Eu repeti o padrão. Eu aprendi exatamente valores que eu gosto de aplicar. Então é por isso que eu estou falando. No Neotantra, você não tem esses valores. Você não tem a propriedade. Você tem a narrativa. E nessa narrativa pode entrar até assuntos diferentes, que hoje as pessoas estão falando de Tantra. Outro problema do Neotantra. Quer ver outra coisa que dá a entender o que é Neotantra? Você sem saber nada de Tantra, você vai entender. O cara do Tantra vai falar dos Tantras, das escrituras, dos comportamentos, dos procedimentos dentro das escrituras e vai lidar com a espiritualidade, com propriedade. Vai ter que ter sânscrito. Sem sânscrito não existe mais nada. Sem o sânscrito e sem os preceptores, os mestres da Índia, a cultura desaparece. Precisa de alguém vivo, com competência para explicar. No Neotantra, não tem sânscrito, não tem literatura, não tem espiritualidade. Quais são os assuntos abordados? Extraterrestre, tecnologia que faz mal para a sua saúde, sendo que você vai ter que usar ela, até para o marketing que fez você chegar nesse Neotantra, foi com tecnologia que ele vai falar que faz mal. Vai falar de OVNIs, vai falar de gnomos, vai falar de outras coisas, vai falar de todo tipo de esoterismo, menos de Tantra. Olha que coisa interessante, isso é muito legal, isso é genial. Eu acho esse povo um gênio, sabe por quê? Porque ele chama de Tantra algo que nem chega perto dos Tantras, sabe? Passa na periferia, assim, bem longe, dá uma volta, assim, e o Tantra está ali, por ali, mas ele não chega perto. Porque ele nunca aprendeu. E se ele aprendeu alguma coisa, é alguma coisa banal, alguma coisinha de um livro moderno, né? Esses livrinhos aí que é fácil de ler, que não faz ninguém entender nada, que é só para vender, para entretenimento. Esse é o Neotantra. E tem sexo, tem que ter sexo, né? Aí fala assim, pô, mas o Tantra não tem sexo? O Tantra tem, no Vedanta também tem, pô. Entendeu? Só que tem com princípios, você conhecer alguém, gostar de alguém, cultivar com outra pessoa uma afinidade para você ter, pô. Entendeu? Você não precisa estar transando com todo mundo. Transar com todo mundo você não precisa ser tântrico, é só ir para a rua e escolher aí um monte de gente para transar no meio da festa, beber bastante
e para partir para as cabeças logo. Vai lá e faz as coisas. Você não precisa de um fim de semana pagar para isso. Quando você paga é porque você não tem competência de ganhar ninguém, né? Você está indo lá para ser mais fácil para você. Então, no Neotantra, é adaptado uma conveniência ligada a um prazer, que eu não sei se isso é prazeroso, né? E lá você coloca um monte de aditivos de práticas, principalmente de Hatha Yoga, de Patanjali, de meditação, de respiração, umas coisas que não estão nos Tantras, está em outros tratados diferentes, e todo mundo faz um Frankenstein, uma ideia que é um Frankenstein, e aí aplica para você, tá certo? E os problemas que você tem, vai sair? Você vai melhorar? Eu duvido. É até científico isso. Eu duvido. Porque precisa de alguns preceitos para você estar bem. Tá certo? Então o Neotantra, ele é um monte de ideias colocadas. Tem pessoas também que vão falar assim para mim. Eu já ouvi tudo isso, eu só estou colocando aqui como chave de segurança. Então, mas a gente tem liberdade, faz o que quiser. Claro que faz o que quiser. Você só não vai melhorar. Eu só estou dando aqui o adendo do que é o quê. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? Tantra é uma tradição. Só ensina quem aprende. Quem nunca aprendeu não vai ensinar. Só vai ensinar bobeira chamada Tantra. Tá certo? Você vai falar de gnomos, que eu ouço falar isso, vai falar de extraterrestre, vai falar de esoterismo, vai falar de, sei lá, Pitágoras, vai falar de Hermes Trismegisto, vai falar de qualquer coisa. Entra até teoria esotérica, mas não entra Tantra. Tantra é outra coisa fora de tudo isso. Tantra não tem influência ocidental, Tantra não tem influência do Islã, nem do cristianismo, nem de nada. Tantra é próprio, que nasceu com uma característica específica que nós chamamos de místico, de misticismo, onde torna uma pessoa de uma forma que ela vai erradicar males, doenças, deficiências mentais, sabe? Aquelas coisas das pessoas são esquecidas, tem lapsos de memória, isso está cheio. Quando você faz qualquer coisa, você vai adquirir exatamente essas características deficientes. Eu vou falar para vocês os resultados de pseudo-espiritualidade. Você fica triste, tá? Você tem desânimo, mas no fim de semana você quer estar com um grupo, porque você tem carência, você não faz amigos. É por isso que você vai para esses grupos. Você não tem posicionamento para escolher as coisas que você precisa, porque sua mente não consegue reconhecer o que é diferente. E você vai ainda afirmar e repetir a narrativa que todo mundo fala. Todo mundo cria uma narrativa e fica repetindo a narrativa, sem ter discernimento suficiente para saber onde você está metido, tá certo? Isso aí vai te dar insônia, isso vai te deixar triste, porque eu leio mão de gente que vive na espiritualidade e é assim que eu vejo as coisas. A maioria tem lapso de memória. Se você está numa linha tradicional, numa linha boa, ela vai te desenvolver tua memória, vai te desenvolver seu senso de entendimento. Nesses locais não vai desenvolver, porque é uma neo-ideia criada da cabeça de alguém que não estuda, que não se formou em nada, que não é exemplo para você e que não construiu nada. Isso é o geral, é assim. Se você não aceitar, como a gente fala, né? Lamentável. Lamentável se você não aceitar ou não entender. E se você entender e aceita e gosta disso, é escolha. Mas eu estou esclarecendo exatamente isso. Não tem como você evoluir. Todo mundo quer evoluir assim, sentado, meditando. Aí sai dali e vai comer qualquer coisa. Muitos não trabalham, muitos não têm objetivo na vida, porque isso não vai ajudar a ter objetivo. Tá? Se tomar algum aditivo, vai ter menos objetivo ainda. Você vai ter bem menos ainda. Tá? Se fumar maconha, aí você fala assim, pô, mas não faz bem? Faz, tudo faz bem. Para cada um tem uma dose, desde que sirva para cada um, não serve para todo mundo, né? Então, se uma pessoa não ora, se uma pessoa não lê literatura, se uma pessoa não come bem, se uma pessoa não tem um objetivo na vida, não tem evolução. Evolução é essa praxe. Tem que ter amigos, tem que ter umas praxes. O Neo, ele não dá essas praxes, ele dá entretenimento. Você vai para lá e tem qualquer coisa, curso de qualquer coisa. É um estudo de qualquer coisa, menos de Tantra. Tantra é uma coisa muito precisa, eu diria até cirúrgica, sobre o desenvolvimento humano. Eu digo por mim, eu sou essa pessoa que estou dentro dos Tantras 27 anos. Então eu sei o que eu estou falando para vocês. Senão eu estaria também cheio de coisa, enxertaria. Não precisa enxertar. Só precisa enxertar quando é Neo. O Neo é aquela pessoa que nunca leu um Tantra, que não sabe nada de Tantra, nunca conheceu um guru tântrico, nunca viveu, nunca teve uma vivência para desenvolver anos o conhecimento dos Tantra. Então ela tem que criar uma ideia. Isso se chama Neo. Neo
Você não vai aprender nada da Índia, não vai aprender a se alimentar, não vai ser vegetariano e se julgar que é desenvolvido, aí você não ultrapassa um macaco, tá certo? Você não passa de um macaco, você não supera um macaco, um bicho. Aí você acha que está desenvolvido, tá? Comendo as coisinhas que você come. Você não vai ter conhecimento, você vai ter lapso de memória, vai ter esquecimento, vai ter oscilação emocional, tua mente não tem estabilidade. Então o neo, como são muitas ideias, elas não têm como construir nada em você, tá certo? Esse ensinamento aqui, que eu estou falando, isso aqui, de graça, isso não tem preço que eu estou falando. Você só não muda com o que eu estou falando aqui se você for relaxado mesmo, tá entendendo? É isso.